O frio chegou e com ele vem as fogueiras, as festas juninas, chocolate quente, os caldinhos e muita coisa gostosa, muita coisa boa. Mas nem tudo são flores. Na verdade, nessa época de inverno, são poucas as plantas que estão produzindo flores para a coleta de alimento das abelhas. E é justamente por isso que muitas colônias de abelhas acabam morrendo de fome no inverno. Mas a boa notícia é que nós podemos ajudar. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar 10 plantas que florescem no inverno, que são lindas para enfeitar sua casa, que podem ser plantadas em vaso e que alimentam as abelhas, mantendo as colônias vivas para atravessar com segurança todo o período de inverno. Mas antes de mais nada, editor, por favor, roda a vinheta. Antes de falar sobre as 10 plantas, eu queria que vocês entendessem um pouquinho sobre a relação do inverno com as abelhas. Você já parou para pensar em como o inverno influencia no desenvolvimento de uma colônia de abelha? Já ouviram a fábula da cigarra e da formiga, onde a cigarra ficava tocando violão e curtindo todo o verão e toda a primavera, enquanto as formigas trabalhavam para trazer a comida para dentro das suas colônias, para que no inverno elas pudessem ficar tranquilas? E durante o período de inverno, quando esfriou e quando a cigarra precisava de alimento, ela não tinha, porque ela não trabalhou e se esforçou durante o inverno. Porém, as colônias de formigas estavam todas bem tranquilas e aproveitando o inverno com todo o alimento que elas estocavam. Bom, o universo das abelhas funciona basicamente como o universo das formigas nesse aspecto de coleta de alimento e estocagem de alimento para atravessar o inverno. E é justamente no período de inverno que as colônias de abelhas sem ferrão mais precisam do alimento que está estocado. Afinal, no inverno a gente tem 2 pontos principais que prejudicam muito as abelhas: a diminuição das plantas produzindo flores, ou seja, as floradas reduzem muito, e o segundo, a diminuição das temperaturas do ambiente. No inverno, quanto menor está a temperatura, mais a colônia de abelha sem ferrão, de abelha apis, vai precisar gastar energia para aumentar a temperatura do ninho, para que as crias consigam se desenvolver bem. Pra você ter uma ideia, a temperatura de um ninho de abelha sem ferrão precisa ficar entre 30 e 32 graus para as crias se desenvolverem, assim como o ovo de galinha precisa ficar a 36,7, 37 graus para estar ali num desenvolvimento correto. As abelhas também precisam disso. E quando a temperatura esfria muito, elas precisam consumir mel, que é o alimento energético das abelhas, para poder gerar a energia necessária para aquecer a colônia. E tudo isso vai consumindo a reserva que foi criada durante a primavera e o verão. O grande problema é que com esse aumento do gasto do alimento estocado na colônia e a diminuição das plantas oferecendo alimento na natureza, uma colônia que chega fraca no inverno, ela não consegue sair do inverno porque ela não tem o alimento suficiente, o estoque suficiente, ela não trabalhou ou não conseguiu coletar o suficiente para conseguir atravessar esse período de reclusão para as colônias de abelha. E é justamente por isso que o inverno é tão perigoso para as abelhas, porque ele pode acabar matando as colônias de fome. Mas, Gabriel, como é que as plantas de inverno podem ajudar as abelhas? Afinal, elas precisavam ter estocado esse alimento para passar pelo inverno? Bom, é muito simples. As plantas de inverno estão florindo em um período em que as outras plantas não estão. E as colônias que estão necessitadas por falta de alimento, elas vão ter a possibilidade de coletar o seu alimento nas plantas que estão florindo durante o inverno, mantendo o seu desenvolvimento estável, mantendo a segurança dessa colônia, mantendo o aquecimento dessa colônia, evitando a morte dessa colônia e fazendo com que ela consiga chegar na próxima temporada produtiva, na próxima temporada das flores, com tranquilidade para conseguir se desenvolver, para conseguir crescer e para conseguir se multiplicar posteriormente. Então as plantas de inverno têm uma importância gigante para as abelhas, afinal são elas que vão segurar a onda das colônias durante o período mais crítico do ano. Resumindo, as plantas de inverno salvam as abelhas e as abelhas salvam todos nós. Bom, conhecendo isso, entendendo isso, a gente pode agora passar então para as 10 melhores plantas para você plantar na sua casa, enfeitar a sua casa e oferecer alimento durante o inverno para as abelhas que estão em volta de você. Bora lá! A primeira planta é a mirra, Tetradenia riparia, esse arbustinho que você está vendo aí altamente florido, que tem um odor muito característico, até por isso é chamado de incenso em algumas regiões, e oferece muito alimento para as abelhas. A mirra pode ser plantada tanto em vasos quanto em conteiros, não é uma planta que tolera geadas e ela depende
depende de sol pleno para o seu desenvolvimento e uma rega constante, tá? Cada uns 3 ou 4 dias é legal regar aí o pé de mirra para ele conseguir se desenvolver bem. Ele floresce sempre no final do outono para o começo do inverno e vai florescer a partir do primeiro ano que você plantar. Então é uma planta que tem um crescimento rápido e um florescimento rápido também. O principal recurso floral que a mirra oferece para as abelhas é o néctar. Só que ela vai oferecer o néctar em uma quantidade muito grande, porque como você pode ver nessa imagem, a mirra tem uma florada abundante, oferecendo uma grande quantidade de néctar para muitas colônias conseguirem coletar em boa quantidade ao mesmo tempo. E as abelhas que vão visitar a mirra para coleta de alimento são as abelhas com ferrão comuns, as Apis mellifera, e muitas abelhas sem ferrão, principalmente as de pequeno porte, como iraí, jataís, mirins, entre muitas outras espécies. A segunda planta é uma trepadeira, o amor agarradinho. O nome científico dele é Antigonum leptopus. Essa plantinha aí, ela é simplesmente irresistível para a coleta de alimento das abelhas sem ferrão e das abelhas com ferrão tradicionais, as Apis mellifera. O amor agarradinho pode ser plantado tanto em vasos quanto em canteiros, não tolera climas muito frios e geadas, é uma planta de sol pleno e solo bastante fértil. Uma característica bacana do amor agarradinho é que ele oferece um néctar com uma concentração gigantesca de açúcares, e isso torna ele irresistível para a coleta de alimento das abelhas. Afinal, quanto mais açúcar no néctar, menor é o trabalho para transformar ele em mel dentro das colônias. O amor agarradinho floresce principalmente no outono e no inverno, e olha, em poucos meses depois de plantado. Então mesmo que você plante da semente, em poucos meses você já vai ter o amor agarradinho florindo. É importante lembrar que o amor agarradinho, ele é uma trepadeira, e ele precisa desse estímulo de estar segurando, agarrando em alguma estrutura para conseguir crescer bem, se desenvolver bem e consequentemente florir adequadamente. Ele oferece como recurso para as abelhas tanto néctar quanto pólen, o que torna ele uma planta ainda melhor para oferecer alimento para as nossas abelhas. E as abelhas que vão visitar o amor agarradinho para coleta são muitas, tanto a abelha com ferrão, quanto as escaptotrigonas, quanto as partamonas, quanto as trigonas, as melíponas, abelhas de pequeno porte da sem ferrão, como a jataí, mirim, iraí, mirim droriana, mirim guerreira, enfim, muitas espécies adoram amor agarradinho e podem sim utilizar dessa planta para sua coleta de alimento durante o inverno. A terceira planta ela é conhecida como mosquitinho, euphorbia hip hop ou barba de velho, enfim, é um pequeno arbusto, uma herbácea muito conhecida entre os meliponicultores, que são os criadores de abelhas sem ferrão, justamente porque essa é uma planta muito visitada por essas abelhas. O mosquitinho ele pode ser plantado tanto em vasos quanto em pequenos espaços ou canteiros, é uma planta resistente à geada e depende de sol pleno e solo fértil para o seu bom desenvolvimento. Tem um florescimento perene, ou seja, todos os meses do ano essa plantinha vai estar florindo e oferecendo alimento para as abelhas. Lembrando que o principal recurso oferecido por essa plantinha é o néctar. Então ele vai ser muito buscado principalmente pelas colônias que precisam desse alimento energético para o seu desenvolvimento. As abelhas que mais visitam o mosquitinho são as abelhas com ferrão e as abelhas sem ferrão de pequeno e de médio porte. A gente pode destacar então jataís, mirins, iraís e todas as abelhas desse grupo das sem ferrão de pequeno porte, e as abelhas de médio porte como escaptotrigonas, friesiomielitas, trigonas, partamonas, entre muitas outras espécies. A quarta planta é uma trepadeira chamada popularmente de cipó-café, uma trepadeira nativa da Mata Atlântica brasileira. O nome científico dela é Merremia tuberosa. O cipó-café pode ser plantado em vasos, em canteiros, perto de pergolados, em espaços no chão, e é uma plantinha que depende de sol pleno para o seu desenvolvimento. E uma característica importante dele, ele precisa ter apoio, escoras, para conseguir se desenvolver bem. Se você planta cipó-café sem que ele tenha uma escora, ele não vai conseguir desenvolver e, consequentemente, não vai conseguir florir. E por falar em florir, o cipó-café ele floresce principalmente entre o outono e o inverno, então oferece alimento para as abelhas em um período muito crítico. E vai oferecer tanto néctar quanto pólen, ou seja, uma planta excelente para você plantar e atrair as abelhas, alimentar as abelhas que estão na sua região. Lembrando, ele atrai uma gama gigantesca de abelhas, tanto as abelhas solitárias de grande porte, como as mamangavas, por exemplo, quanto as abelhas com ferrão tradicionais, quanto muitas espécies de abelhas sem ferrão, como trigonas, as tetragonísticas, que são as jataís, as iraís, mirins droriana, as friesiomielitas, que são marmelada, moça branca, além das abelhas sem ferrão de grande porte. Em destaque para a abelha mandaçaia, para as abelhas urussus amarelas, urussu nordestina, entre muitas outras urussus. Ou seja, se você cria abelha sem ferrão,
tenha cipó café por perto, principalmente se essa abelha for manda-saia, porque o que a manda-saia adora o cipó café não está escrito. Se você tem cipó café e manda-saia, pode escrever, você vai ver as suas manda-saias coletando alimento no seu cipó café e vai ser uma cena incrível, beleza? A quinta planta é um arbusto, chamado popularmente de escova de garrafa. O gênero desse arbusto é Callistemon, então qualquer planta desse gênero Callistemon, entre as escovas de garrafa disponíveis, das cores diferenciadas disponíveis, podem ser sim plantadas, como essa que eu vou citar aqui para oferecer alimento para as abelhas. A escova de garrafa é uma planta de porte médio, então pode ser plantada em vasos desde que sejam vasos grandes e canteiros em pequenos espaços. Ela depende de pouca manutenção, porém precisa de sol pleno para o seu desenvolvimento, e também é uma planta que tolera climas mais frios, incluindo geadas, tá? Em locais que são bem frios, realmente ele também consegue se desenvolver. O principal recurso oferecido pela escova de garrafa para as abelhas é o néctar e também o pólen. E ele vai florescer basicamente o ano todo, sempre entre o inverno e a primavera. A única época que a escova de garrafa não tem um bom florescimento é durante o período do verão. As abelhas que mais visitam a escova de garrafa para coleta de alimentos são as abelhas com ferrão tradicionais e algumas abelhas sem ferrão, como os mirins, jataís, iraís e escaptotrigonas, que são as tubunas, mandaguari amarela, mandaguari preta, canudo, benjuí, entre algumas outras trigonas e partamonas também. Então são abelhas sem ferrão de pequeno e de médio porte, que são as principais visitantes dessa planta. A sexta planta da nossa lista é uma árvore, mas uma árvore de porte um pouco menor, chamada popularmente de Astrapeia adombeia walite. É uma planta muito conhecida entre os criadores de abelhas sem ferrão, porque essa plantinha que você está vendo aí, ela tem um florescimento muito abundante nesses cachos de flor rosa, principalmente no meio do período do inverno, que é a época de floração tradicional da Astrapeia. A Astrapeia, ela tem tanto néctar na sua floração que muitas colônias de abelhas sem ferrão, de abelhas com ferrão, podem aproveitar ao mesmo tempo e não vai acabar o néctar dessa planta. Justamente o principal recurso oferecido por ela para as abelhas é o néctar e ela vai oferecer ele em abundância. Por isso é uma planta tão indicada para quem tem um espacinho ali num quintal, num canteiro, num jardim e quer ajudar as abelhas durante o período de inverno. E as principais abelhas que visitam as Astrapeias são as abelhas com ferrão tradicionais e as abelhas sem ferrão em geral. Então, de pequeno, médio e grande porte, todas elas vão visitar a Astrapeia para coleta de alimento. A próxima planta da nossa lista, a sétima planta, é o guaco, uma trepadeira Micania glomerata, uma trepadeira medicinal e que também oferece muitos recursos para as abelhas. O guaco ele pode ser plantado tanto em vasos quanto em canteiros, ele é resistente à geada, porém também precisa de escoras e apoios para conseguir se desenvolver. Ele floresce principalmente no inverno e vai oferecer tanto néctar quanto pólen para as abelhas coletarem, ou seja, oferece os dois principais recursos que uma colônia precisa para conseguir se desenvolver e no período mais crítico para essas colônias. E vale lembrar que os recursos que o guaco oferece são de extrema qualidade, por isso as abelhas acabam priorizando o guaco ao invés de outras plantas na coleta de alimento quando essa trepadeira está florida. E olha, a gama de abelhas que visita o guaco na floração é gigantesca. Todas as abelhas sem ferrão que estiverem por perto podem acabar aproveitando do guaco para coleta de alimento, o que torna ele uma das plantas mais visitadas por abelhas dessa lista aqui. Por isso, você tem possibilidade de ter um vaso com pé de guaco, saiba que além de ter uma planta excelente com propriedades medicinais incríveis, você também vai ter uma planta maravilhosa para alimentar tantas abelhas com ferrão, sem ferrão, abelhas solitárias, todas as abelhas que estiverem por perto de você. A oitava planta da nossa lista também é uma árvore, Triplaris americana, chamada popularmente de pau-formiga. O pau-formiga, por ter esse porte grande de árvore, realmente ele pode atingir até uns 8, 9, até mesmo 10 metros de altura, então uma árvore de grande porte, ele deve ser plantada no chão principalmente. E é claro, em um local que você tenha aí espaço disponível para essa planta crescer. Lembrando, o pau-formiga precisa de sol pleno para o seu crescimento e tem que ter espaçamento de outras plantas para não acabar sendo limitado o crescimento dela e, consequentemente, a floração também. E por falar em floração, o pau-formiga vai florir principalmente entre o outono e o inverno, em uma floração abundante, então ele alimenta muitas colônias de abelhas que estão em volta. Ele oferece principalmente néctar para a coleta de alimento das abelhas, mas vale lembrar que o néctar que ele oferece tem uma concentração alta de açúcar, e como a gente sabe, quanto mais açúcar tem no néctar, mais as abelhas priorizam, porque o trabalho delas vai ser menor para transformar esse néctar em mel dentro da colônia. As abelhas que aproveitam no pau-formiga para a coleta de alimentos são as abelhas com ferrão e a grande maioria de espécies de abelhas sem ferrão que estiverem ocorrendo na região. Por isso, é
uma das plantas mais visitadas pelas abelhas na nossa lista também. A nona planta é um arbusto muito usado para cercas vivas e ornamentação de jardins, conhecido popularmente como caliandra. Seu nome científico do gênero também é caliandra, por isso mesmo é uma planta muito simples de ser encontrada. A caliandra é uma planta que oferece principalmente néctar para as abelhas, mas também vai oferecer pólen. Ela pode ser plantada em vasos e também em canteiros que você tenha, afinal é um arbusto que não atinge uma altura tão grande e você pode ir controlando ele para crescer de forma bem controlada para não ocupar muito espaço, tá? A floração da caliandra, ela dura poucos dias, mas acontece em vários períodos do ano, principalmente entre o verão e o fim do outono para começo de inverno. Então, nesse período, ela vai florir por várias vezes consecutivas. E o néctar da caliandra, ele tem uma qualidade tão boa de recursos que as abelhas, quando ela está em floração, aproveitam e muito, incluindo abelhas sem ferrão, que são raras de ser vistas coletando alimento, como as urussus, as mandaçaias, essas abelhas de grande porte, aproveitam e muito da caliandra em período de florada. Por isso, se você cria abelhas sem ferrão de grande porte, como as urussus, as mandaçaias, opte por ter aí, perto de uma cerca viva, ou em algum muro, ou num canteirinho que você tenha um espaço pequeno disponível, afinal é uma planta que não cresce muito, alguns pés de caliandra para alimentar suas abelhas. E a última planta da nossa lista é uma plantinha herbácea barra arbustiva, ela tem uma planta bem pequenininha, chamada popularmente de abelha, é essa plantinha que você tá vendo aí. A abelha, por ser pequena, pode ser plantada tanto em vasos quanto em canteiros, mas ela depende de sol pleno para o seu desenvolvimento e solo minimamente fértil para isso. Ela floresce entre o fim do verão e o começo do inverno. Então é uma planta muito boa para preparar as colônias para o período do inverno, incluindo colônias que estão necessitando no inverno desses recursos. Afinal, ela está até o meio do inverno mais ou menos florindo e oferecendo muito néctar e de ótima qualidade para as abelhas coletarem. E as abelhas que mais visitam a abelha para a coleta de alimentos são as abelhas com ferrão e as abelhas sem ferrão de pequeno e médio porte. Afinal, as flores dessa planta são pequenas e as abelhas de grande porte têm certa dificuldade em coletar alimento nela. Então as principais abelhas sem ferrão que você vai ver na abelha são as abelhas pequenininhas e as de médio porte, como as Scaptotrigonas, Friesiomelita e algumas trigonas. Viu só? Essas 10 são plantas lindas que você pode plantar em vaso, perto da sua casa, até mesmo no seu quintal. Vai enfeitar o seu jardim, vai deixar a sua vida mais bonita, mais florida e de quebra vai atrair as abelhas que estão perto de você para sua casa, alimentando as colônias que mais estão precisando no período mais crítico para as abelhas, que é o período do inverno. E agora que você sabe disso, que tal compartilhar esse vídeo para outras pessoas que podem também plantar essas plantas e acabar salvando muitas abelhas por perto, hein? Um simples ato de compartilhar pode salvar milhares de abelhas que estão precisando de alimento espalhadas por todo o Brasil. Então faz o seguinte, compartilha esse vídeo para sua lista de amigos, para sua família, que vai gostar de ter uma plantinha bonita enfeitando o jardim e de quebra vai ajudar as abelhas que estão em volta a ter alimento durante o período de inverno. Eu conto com a ajuda de vocês e as abelhas também. Lembrando, se você gostou desse vídeo, curte e se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos de qualidade como esse sobre esse universo incrível das abelhas e principalmente as abelhas sem ferrão nativas do Brasil. Um grande abraço do maior abelhudo de todos e até o próximo vídeo do canal Abelhando o Mundo Afora. Fui!